E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai avançar sobre um conteúdo da sintaxe que tem bastante gente ainda com dificuldade, que é o de colocação pronominal. O que nós vamos ver nesse vídeo especificamente, tá, são regras mais elementares, mais simplificadas, para que a gente possa atingir pelo menos de 80% a 90% dessas colocações, tá? A gente, claro, né, sabe que existem particularidades, né, que existem situações em que algumas questões que possam ser colocadas aqui, elas vão se romper em função dessas particularidades, mas o que interessa é vocês chegarem no primeiro momento à construção de um entendimento do que é essa colocação pronominal. E aí depois, sim, quando for o caso, aí vocês podem ver vídeos que sejam mais particularizantes nesse sentido e possam colaborar melhor com essa construção de vocês, certo? Então, pessoal, primeiramente a gente precisa reconhecer qual é a diferença entre um pronome reto e um pronome oblíquo. Nós estamos falando em pronomes pessoais, tá? Que são aqueles que remetem necessariamente a pessoas, tá? O pronome reto, pessoal, normalmente ele é sempre colocado como a pessoa verbal, né? Aquela que vai construir, né, a conjugação dos verbos, né? Eu fui, tu vieste, ele está, né? Nós começaremos, vós fareis, né? Eles caminharão, enfim, todos esses pronomes colocados aí, independentemente dos tempos verbais que foram mencionados, né? Eles designam essa caminhada do verbo. Então, eles sempre são sujeitos de oração, gente, tá? O pronome reto sempre é sujeito de oração, tá bem? O pronome oblíquo, diferentemente disso, ele vai sempre ser objeto, tá? Só que o pronome oblíquo ele pode se dividir entre os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos, né, tônicos, que são justamente, né, diferenciados não só pela questão enunciativa, mas também pela construção frasal que lhes é permitido, tá? Normalmente, um pronome oblíquo átono, tá? Ele vai estar bem grudadinho num verbo, certo? Porque ele vai fazer uma relação direta com o objeto que vai ser mencionado, tá? O pronome oblíquo tônico também, sim, ele faz essa relação, né, com o objeto em si, mas, né, ele não necessariamente está ao lado do verbo, ele pode estar deslocado no decorrer da oração, tá? E aí torna-se um pouco mais distante, né, do objetivo, né, da gente trabalhar com a colocação pronominal, que especifica apenas sobre os pronomes átonos, dentre os oblíquos, ok? Olhem só, então, essa condição. Pronome reto sempre sujeito, pronome oblíquo sempre é objeto da oração, tá? Olha a frase. Eu te disse que nós nos encontraríamos aqui, certo? A gente tem aí, pessoal, 4 pronomes colocados, certo? Eu te disse que nós nos encontraríamos aqui. O eu e o nós, vocês podem observar que eles são aqueles termos, né, que estão agindo sobre os verbos, né? Quem disse alguma coisa? Eu. Quem encontraríamos aqui? Nós, né? Então, a gente tem o tempo inteiro esses pronomes do caso reto como sujeitos dessas orações, tá? Eles são aqueles que executam algo sobre o verbo. Diferentemente disso, nós temos ali o te e o nos, tá? Eu disse para quem essa informação? Eu disse para ti. Então, eu te disse, ele é objeto desse verbo, tá? Nós nos encontraríamos aqui. Nós encontraríamos quem? Nós mesmos. Então, a gente coloca novamente a condição do nos, né? Como objeto do verbo. Então, nesse caso, né, esses pronomes oblíquos que aparecem aí, eles estão sendo objetos dos verbos com os quais eles se relacionam, certo? Então, sempre fiquem com essa informação. Pronome reto, sujeito, pronome oblíquo, objeto. Aí, pessoal, quando a gente entra especificamente na condição dos pronomes oblíquos átonos dentro de uma frase, dentro de uma construção enunciativa, a gente tem 3 possibilidades de trabalho, tá? Por quê? Porque esses pronomes, eles se associam, né, com o verbo de diferentes formas, seguindo algumas regras que a gente vai conferir daqui a pouco, tá? Mas a próclise, a ênclise e a mesóclise são os nomes que designam as posições dos pronomes oblíquos átonos. Olhem só, tá? A próclise, por exemplo, a gente está vendo aí no exemplo que
o pronome oblíquo ele está na frente do verbo, tá? Ela te esperou à tarde, certo? Então, a posição desse pronome, essa posição chamada de próclise, é colocada quando o pronome está à frente do verbo. Ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. Esperei-te à tarde, disse ela. Né? Então, está colocado dessa condição após o verbo. E a mesóclise, gente, é uma condição muito especial, porque a gente tem uma regra muito específica para isso, mas que coloca o pronome oblíquo no meio do verbo. E quando eu digo no meio do verbo, na verdade, é isolando o radical de um lado, aí tu coloca o pronome no meio, e a desinência desse verbo do outro, principalmente a desinência modo temporal, tá? Acaba sendo colocada após o pronome, então, intercalados pelo pronome oblíquo, certo? Muito bem, essas aí são as posições em que pode aparecer um pronome oblíquo. Aí, pessoal, e é aqui que eu digo que vem a parte da simplificação, tá? A gente tem uma quantidade de regras que é bem volumosa, tanto para ênclise quanto para próclise, principalmente, e a mesóclise daí tem um pouco menos. Mas vocês têm que cuidar principalmente, pessoal, a posição desse pronome que é dada graças à situação de iniciar orações, tá? Por que eu estou falando isso? As orações, pessoal, a gente, como viu lá no início, né? A gente tem sempre sujeito, verbo, objeto, tá? E numa oração comum que a gente anuncie por aí, que a gente converse com as pessoas, o pronome reto, ele sempre começa essas informações, tá? A gente sempre começa, né? Quando eu vou dizer que eu vou até a casa do fulano, né? Eu digo, né? Eu vou, né? Eu não digo simplesmente, né? Mim vou, ou me vou, ou algo do tipo, né? Claro, o espanhol tem lá a questão do me voy, mas é uma outra situação, é uma outra circunstância. No caso do português especificamente, né, ou da forma como nós mesmos, enquanto falantes, desenvolvemos essa construção, a gente coloca o pronome reto na frente. Ou seja, isso está indicando que um pronome oblíquo nunca começa uma oração, tá? Ele nunca mostra, né, ele nunca, na verdade, indica que ele pode ser o sujeito dela. Então, numa ordem comum, numa ordem direta, melhor dizendo, da oração, a gente vai sempre colocar o pronome após. Né? A gente vai acabar colocando o pronome após o verbo, caso não haja nenhuma palavra anterior, certo? Então, vocês podem ver nos exemplos aí colocados que, normalmente, tá? No caso da ênclise, os verbos estão iniciando orações, né? E a partir disso, tu usa o pronome após o verbo. Amem-se uns aos outros, tá? Verbo de um imperativo, né? Para que então não tenha o sujeito exposto, coloca lá direto o pronome após o verbo. Diga-lhe que está tudo bem, mesma coisa, né? A gente está usando o pronome oblíquo após o verbo sem um indicativo, sem o aparecimento de outro termo anterior, né? Os dois passaram a odiar-se. Ah, Lucas, mas o odiar-se está lá no fim da frase, e aí... Considerem que o odiar, pessoal, ele está na forma reduzida da oração, né? Então, na verdade, a gente tem um início de oração colocado a partir daquela preposição, certo? O passaram a odiar-se seria mais ou menos a mesma coisa que passaram a que se odiassem, né? Então, tem uma outra condição de uso. Temos o início de uma oração ali também, né? E o despediu-se beijando-me é a mesma coisa, tanto que a vírgula está ali para escancarar um pouquinho mais, né, essa transição de orações. Então, a ênclise sempre ocorre dessa forma. Tu usa o verbo no início da oração, tu coloca lá o pronome oblíquo sempre grudadinho nele após o verbo. Tá? Aí, pessoal, tem o caso da mesóclise, que eu falei que tinha uma regra mais específica, né? Que é a ideia de sempre vocês terem o verbo no futuro, e tendo o verbo no futuro, seja futuro do presente, futuro do pretérito, enfim, né? Vocês inserem o pronome no meio desse verbo. Far-lhe-ei uma proposta. É farei, né? Eu farei uma proposta, ótimo. Farei a quem? Farei para ti, né? Eu farei para ti uma proposta, ótimo. Então eu coloco o lhe, né? Que substitui esse para ti no meio do verbo, né? Separo ali o radical, deixo a desinência do outro lado, coloco o pronome no meio e aí tenho a mesóclise. A prova realizar-se-á amanhã, também é realizará. Aí realizará o quê? A própria prova, né? Então pego o pronome se, que substitui prova, e coloco depois do radical, depois da vogal temática, enfim, né?
E depois, então, vem a desinência modo temporal. Depois, beijar-te-ei é a mesma coisa. Elas acompanhar-te-ão também é o mesmo, tá? Verbos no futuro. Detalhe importante, tá? Aqui, dentro da mesóclise, vocês viram que tem, né, dois exemplos que deslocaram, né, a mesóclise para o meio da frase, diferentemente das ideias da ênclise, né? Mas com o verbo no futuro poderia aparecer dessa forma, tá? O que acontece aqui, na verdade, é o seguinte, tá? Se a gente não tem nenhuma palavra que não seja sujeito da oração, a gente pode, né, a gente vai, aliás, utilizar a mesóclise, certo? Então, não, se o sujeito está exposto, depois vem o verbo, eu posso utilizar a mesóclise. Se a palavra anterior não for sujeito, aí eu vou entrar em outras condições, que seria o caso, então, da próclise. E a próclise, pessoal, sabendo a regra, ou sabendo essa ideia sobre a ênclise e sobre a mesóclise, todo o resto das regras que poderiam ser encaixadas em próclise, por exemplo, né, de advérbios na frente da oração, de pronomes indefinidos, de palavras negativas, enfim, a gente pode deixar de lado, tá? Porque a gente vai saber que a construção das demais é da forma de colocar o pronome antes do verbo. E, gente, a gente não pode desconsiderar uma coisa, né? Quando nós falamos, quando a gente tem a tendência à fala, né? A gente acaba colocando normalmente o pronome oblíquo na frente do verbo, tá? Quando, né, os namorados se dizem eu te amo, por exemplo, tu tá colocando o pronome oblíquo na frente do amo, né? Tu tem o sujeito lá colocado, igual, né? Quando, né, tu vai anunciar, né, que alguma outra coisa, né? Bah, eles estavam se fazendo lá para realizar a atividade. O se fazendo, né? Ele está colocando também o pronome na frente do verbo. Então a gente tem uma tendência a fazer isso já. Por isso que a grande quantidade, a grande maioria das regras, né, ela é colocada com a ideia, né, ela é vinculada à ideia da próclise, na verdade, porque a gente tem várias condições de uso do pronome na frente do verbo. Por isso eu digo para vocês, se vocês souberem bem a regra de ênclise, que tem menos possibilidades, tem menos variantes, melhor dizendo, e a regra de mesóclise, que é menos ainda, sabendo essas duas, basta endireitar-se, né, para colocar a próclise nas demais. Tá? Então vejam ali, ó, eu te disse que logo viajaríamos, né? Tem já o sujeito exposto, aí tu coloca, né, o pronome oblíquo para fazer a referência do objeto e diz o verbo. A gente não se vê há anos, olha a ideia da palavra negativa, né, que apareceu ali antes. Nessa casa se fala português. Bah, Lucas, mas tu disse lá no outro slide que se tivesse o sujeito, né, tu poderia ter ali uma mesóclise e tal, blá, blá. Não valeria o mesmo nessa frase? Não valeria porque, primeiro, o verbo não é no futuro, fala, né? E segundo, que o sujeito, ele é indeterminado, tá? Nessa casa é o local, é o adjunto adverbial que está aí presente, tá? E, enfim, os demais exemplos também levam para essa ideia da próclise. Então, o que interessa, pessoal, é realmente isso, é vocês conseguirem pegar bem a regra de ênclise, pegar bem a regra de mesóclise, que a regra da próclise vai só se associar a vocês de uma maneira muito tranquila. Certo, gente? É isso aí por hoje. A gente se vê nos próximos tempos. Até a próxima!